Fala galerinha do YouTube, beleza? Meu nome é João Pedro. Hoje eu trago para vocês então um pouco da história da computação, mais sobre os grandes cientistas da computação do século XIX ao século XXI. Muitos tiveram suas contribuições marcadas na história, outros continuam contribuindo, outros já se foram e etc. Vou começar então pelo primeiro cientista da computação, que foi uma mulher, foi Ada Lovelace. Como é que começa a história dela? Charles Babbage, ele era um engenheiro mecânico da época, e ele foi convidado a apresentar um novo projeto em Turim, na Itália. O que era esse novo projeto? Era uma máquina analítica. O que essa máquina fazia? Ela processava e calculava polinômios. A Ada Lovelace, ela acreditava que essa máquina não fazia só isso. Ela acreditava que a máquina podia processar imagens, podia processar textos, podia processar outros tipos de símbolos. Durante esse seminário, Ada Lovelace, ela foi responsável por traduzir o seminário, que depois virou um artigo para o inglês, e inserir suas anotações nesse novo artigo. Um ano depois desse seminário, e depois desse seminário ter virado artigo, ela terminou essas anotações e o artigo novo com as anotações dela ficou 3 vezes maior que o original e teve que ser dividido de notas de A a G. Constata-se que a última nota, a nota G do artigo dela, foi considerado o primeiro algoritmo a ser processado por um computador na história. Outro grande cientista da computação foi Alan Turing, foi considerado o pai da computação, teve 2 grandes contribuições. Uma delas foi a criação das máquinas de Turing, basicamente um computador que manipulava símbolos em cima de uma fita de acordo com uma série de regras e protocolos que serviam para guardar informação, o que basicamente os computadores de hoje em dia fazem com a memória. Esse sistema computacional criado pelo Alan, ele revelou muito o conceito de algoritmo e programação naquela época. Outra grande contribuição que ele teve foi durante a Segunda Guerra Mundial, com a criação do sistema computacional Bomb, que era responsável por descriptografar as mensagens alemãs nazistas codificadas pela Enigma, a fim de interceptar um plano alemão. Estima-se que esse sistema computacional foi super caro, gerou vários problemas com o governo britânico, enquanto ele trabalhava para a inteligência britânica, mas ele salvou 14 milhões de vidas e encurtou a guerra em 2 anos. O terceiro cientista que eu também julguei importante foi John Presper Eckert. Ele foi responsável pelo primeiro computador digital eletrônico do mundo, foi o engenheiro-chefe do projeto. O computador era chamado de ENIAC, ele basicamente tinha 18 mil válvulas eletrônicas, tinha um consumo de 170 kW e pesava várias toneladas. Ele, juntamente com John Mauchly, nos anos de 1948 e 1949, criaram o UNIVAC e o BINAC. Eram 2 computadores derivados do ENIAC, só que eram muito mais atrativos e mais tecnológicos para a época. O quarto cientista da computação, então, foi John von Neumann. Ele foi responsável pela criação do EDVAC, que foi o sucessor do ENIAC. Ele era um computador eletrônico capaz de armazenar as instruções de programas em memória, ao contrário dos computadores antecedentes, que eles não armazenavam, apresentavam as informações e os resultados de forma imediata. Esse computador de programa armazenado, ele possuía a arquitetura do próprio von Neumann. Ele mesmo criou essa arquitetura para o computador dele funcionar. E essa arquitetura era constituída basicamente de 5 partes: central aritmética, central de controle, gravação, entrada e saída. O John von Neumann, ele criou um artigo de 101 páginas sobre esse computador, que serviu como se fosse um guia de construções para computadores na época. E esse computador ele foi basicamente utilizado até dezembro de 1962. O quinto grande cientista da computação então foi Edgar Frank Code, considerado o inventor do banco de dados relacional. No ano de 1970, publicou um artigo sobre o modelo quando ainda era pesquisador da IBM, Ele desconectou a estrutura lógica do banco de dados do método de armazenamento físico, e esse sistema ele se tornou padrão desde então. Após a publicação desse artigo, 2 principais projetos surgiram na prática para o banco de dados relacional nos anos de 1973 e 1974. O próximo cientista da computação então foi Dennis Ritchie. Ele é considerado o pai dos 2 pilares tecnológicos de todos os tempos. Foi fundador da linguagem C e coautor do sistema operacional Unix, juntamente com Ken Thompson. Ele foi descrito pelo The New York Times como o homem que deu a forma à era digital. O que motivou ele a criar a linguagem C foi a necessidade de escrever o Unix como uma linguagem de alto nível. A ideia era criar um sistema operacional capaz de comportar centenas de usuários. Atualmente, uma série de sistemas operacionais são baseados em Unix, entre eles os nomes como o Linux,
macOS 10, o Solaris e o BSD. Ele foi o sistema operacional que foi utilizado para fazer o filme Matrix. E o penúltimo que eu trago aqui para vocês é Bjarne Stroustrup. Ele foi o criador da linguagem C++, que é baseado em C. Ele começou a ser desenvolvida na década de 80 e teve a primeira versão publicada em 1985. No início do desenvolvimento, a linguagem usava um pré-processador, mas o autor dela, o Stroustrup, ele criou um compilador próprio com novas características. Ao desenvolver a linguagem, ele afirmou que é mais fácil dar um tiro no pé com C do que com C++, certamente por causa da compilação da linguagem ser mais restrita que a anterior, O último então, cara, eu adoro esse cara, até pelo nome que ele deu ao projeto. É um engenheiro de software responsável pela criação do kernel do Linux. O nome dele é Linus Torvalds. Ele era um estudante de ciências da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e em 1991, por hobby, Linus decidiu desenvolver um sistema operacional mais poderoso que o Minix, que era uma distribuição que era derivada do Unix, criada por Andrew Sturt Tenenbaum, lançada em 1987. É isso mesmo, a junção do nome dele, Linus, com o sistema operacional Unix. Aí criou o Linux. O Linux, na verdade, ele é totalmente gratuito, porque não era a intenção do Linus Torvalds lucrar em cima do sistema operacional. Atualmente, várias pessoas contribuem para o desenvolvimento do Linux, e é possível modificá-lo e comercializá-lo, mas não pode impedir que outra pessoa modifique o seu sistema, justamente por ser um sistema operacional de código aberto. Atualmente, 85% das empresas usam Linux em seus servidores. E uma das distribuições mais utilizadas eu trouxe aqui, a gente pode citar o Ubuntu, Fedora, o Mint, o Debian, o Kali, o CentOS, etc. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal e até a próxima.